Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, pessoal, deu a nossa hora, eh, vamos dar a continuidade aí ao nosso curso, né, as nossas aulas. Como de praxe, a gente vai começar com uma mensagenzinha, né, e a mensagem hoje tem o título Médium Passista, e diz o seguinte: "Entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimos-nos sim aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos para lhes encorajar a ação. Certamente, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem. Embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. Do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos na medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, pois de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se pede ao passista a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. O investimento cultural ampliará no passista os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhes propiciem amparo. E o asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de favorecer o passista com indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. São palavras do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e está lá no livro Mecanismos da Mediunidade. É uma aula de André Luiz a respeito da importância do passista, né, como um enfermeiro do plano espiritual encarnado, que precisa ter asepsia, higiene, conhecimento e autoridade para fazer o trabalho que Jesus com certeza espera de nós. Então vamos fazer a nossa oração para a gente dar início à nossa aula de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez, agraciados por essa tecnologia maravilhosa da internet, da videoconferência, estarmos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um entendimento a respeito do que gira em torno do passe. Orienta, Senhor, e que com o apoio da tecnologia não esqueçamos de nos conectar mentalmente uns nos outros, pegando a intuição e a inspiração dos amigos espirituais e dessa forma nos tornando melhores a cada minuto. E assim, com a certeza da assistência especial dos organizadores desse curso no plano espiritual, dos nossos anjos da guarda que certamente estão muito felizes pela escolha que fizemos, em nome de Deus nós iniciamos a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Né? A gente, na semana passada, né, a gente falou sobre o passe e o paciente, né? O passe para aquele que recebe o passe, e nós começamos também esse item aqui, que é o passe e o passista, né? O passe e aquele que aplica o passe. Então nós vimos algumas coisas e hoje nós vamos começar do tema alimentação. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação do passista, sobretudo no dia, né, do trabalho no passe, que a gente provavelmente vai dedicar um pouco do nosso tempo. Né? Então vamos lá, deixa só eu voltar aqui com o meu celular, que ele está me dando um apoio aqui. Só um minutinho. Então vamos lá, falando sobre alimentação, olha só a recomendação que a gente tem. Ó. Nos dias de trabalho no passe, é muito importante manter uma alimentação leve, com quantidade equilibrada, escolha
cuidadosa dos alimentos. Nós vimos nas aulas que nós falamos sobre centros de força, que os centros de força que estão no perispírito são conectados aos plexos que estão no corpo físico. E cada centro de força tem uma finalidade. A questão da alimentação, se ela for uma alimentação não adequada, o nosso centro de força, sobretudo gástrico, que é o grande responsável pela digestão, ele vai estar tão ocupado em cuidar da nossa digestão, porque é a finalidade principal dele, que vai faltar um pouco daquilo que deveria ser utilizado para o auxílio do outro. E mais do que isso, né, a gente pode impregnar, porque contaminar é muito forte, né, mas a gente pode acabar poluindo um pouco as energias que a gente está dando, que a gente está aplicando no passe. Então a gente vai ver aqui, ó, na alimentação, a gente assimila uma significativa carga fluídica, que incorporando-se ao nosso duplo etérico, vai influir na qualidade das energias que irradiamos. Então, só para a gente lembrar o que é duplo etérico, né? Para quem não lembra, a gente tem o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e tem o corpo físico. Entre um e o outro, tem esse duplo etérico, que é, como a gente falou didaticamente, é como um grande tanque de gasolina, uma grande caixa de energias, uma grande caixa d'água, que armazena as energias que nós vamos doar. Então, quando a gente se alimenta de forma inadequada, a gente está poluindo essa caixa d'água e, com isso, né, ou esse tanque de combustível, aquilo que a gente aplica para o outro pode ir contaminado. Alguém levantou a mão, pessoal? Eu estou sem conseguir visualizar. Oi, Bira, sou eu, a Fabiana. Oi, Fabi. Ô, Bira, desculpa, mas essa aula já foi dada na semana passada, essa parte? Essa parte a gente já falou semana passada? Foi, até a recomendação das 24 horas antes para o preparo. Olha só, então vamos passar rápido, né, como uma revisão. Obrigado, Fabi. Desculpa. Não, fez bem. Então, desculpa aí, gente, porque eu já apliquei isso aqui em algumas vezes, aí eu fico, será que eu falei? Será que eu não falei? Então, vou passar rapidinho aqui, né? Então, o que a gente está falando aqui, que a questão da alimentação precisa estar sempre na nossa, no nosso cuidado, né? Está aqui até o que a Fabi falou, né? Pelo menos 24 horas antes do passe, a gente precisa cuidar da alimentação. E, de novo, né? Por que a carne não é recomendável? Porque a carne leva muito tempo para ser digerida, né? Ah, mas e se eu comer peixe? O peixe demora menos tempo, mas também leva um tempo. E quando a gente está comendo os animais, a gente não pode esquecer, né, que as energias que estavam naquele animal, né, impregna a carne, e a maioria deles sofre bastante, né, para poder servir de alimento para a gente. O peixinho morre asfixiado, e naquele momento de morrer asfixiado, ele está impregnando a carne dele daquele sofrimento. O boizinho está lá sendo abatido, a galinha, então tem sempre, além da dificuldade da digestão, tem as energias que estão impregnadas naqueles alimentos e que podem contaminar, né, de alguma forma. Ah, Bira, então tá bom, eu vou comer uma lasanha de 4 queijos, 2 tabuleiros. Gente, vai ser difícil a digestão, do mesmo jeito o nosso centro de força vai estar de novo muito mais preocupado com a digestão do que com a doação energética. Então, comida leve, né? Se você não consegue abrir mão das carnes, que seja uma carne leve, né? Um peixe, alguma coisa assim, mas o ideal é que nessas 24 horas a gente se alimente de coisas não animais, né? E de coisas leves. O álcool também acho que a gente falou na semana passada, né? Então vamos continuar aqui. Lembrando que bebida alcoólica é totalmente inconveniente, carne a gente já falou. Chocolate, eu não me lembro se eu falei do chocolate, né? Eu vou falar aqui, se eu falei, me perdoe, vou repetir aqui, o chocolate. Não, Oi? você tinha parado naquela página mesmo, 24 Essa aqui? horas lá. Não, É? a anterior. Vamos lá. Que bom, olha, temos uma pessoa bem atenta aqui, Aí, aqui, parou né? nessa. Então tá bom, então vamos recomeçar daqui, né? Continuando com a alimentação. Certos alimentos são de difícil digestão, enquanto outros apresentam componentes tóxicos, o que num caso ou no outro irá sobrecarregar os aparelhos digestivos e excretor. Então, se eu, apesar de não comer carne, eu comer um alimento extremamente químico, né, a gente
tem componentes ali que causam, né, uma contaminação, né, uma poluição das energias. Então vamos tentar ser um pouco mais naturais, né, buscar uma salada, buscar um queijinho, um ovo, que seja, mas sempre buscando leveza e sempre buscando natureza, né. Isso ajuda a gente a manter a nossa organização. Algumas dicas: bebidas alcoólicas totalmente inconvenientes, então gente, 24 horinhas antes, se a gente não consegue ficar 24 horas sem uma bebida alcoólica, muito provavelmente a gente precisa de apoio, né, é muito importante, esse controle de 24 horas. Carne, lembrando que os animais, como os humanos, possuem cargas energéticas, a gente já falou, e no momento do abate, a carne é sobrecarregada com energias de qualidade muito ruim, e ao ingerir essa carne, essas energias passam para nós. É claro que a gente está falando aqui de 24 horas, né? Tem pessoas que não conseguem ainda se abster de carne, mas essa contaminação energética, ela acontece independente se a gente vai dar passe ou não, né. Então o ideal é que a gente diminua realmente a ingestão de carne ou busque carnes que não sobrecarreguem tanto. Aqui uma coisa importante que poucas pessoas se atentam a isso: o chocolate, o café, o feijão e demais alimentos que possuem cafeína ou outros tipos de estimulantes devem ser ingeridos moderadamente. São alimentos que provocam excitação, ou o feijão, por exemplo, que ele é de uma digestão um pouco diferenciada, produz alguns gases e tudo mais, né? Ai meu Deus, esqueci o nome, lentilha, né, são elementos quando a gente ingere, eles produzem uma carga gasosa muito forte. O café e o chocolate, por conta da cafeína, energéticos que aceleram o nosso organismo, o nosso metabolismo, eles interferem nos centros de força, né. Então o ideal é que sejam consumidos moderadamente, não precisa se abster, né, mas se você toma 2 litros de café, naquelas 24 horas, tome 1 litro, menos um pouco talvez. Chocolate, se você come em demasia, porque são alimentos que são estimulantes, né, e a gente pede para tomar um pouco mais de cuidado. O ideal seria jejum nas 2 ou 3 horas que antecedem o passe, exceto, obviamente, água. Aqui é uma recomendação, não é uma obrigação, que se eu vou dar passe às 20 horas, que a partir das 17 horas eu contenha, né, eu tente ficar em jejum só com a água, porque isso faz com que o nosso sistema se organize. Não é obrigatório, e tem pessoas que não podem ficar sem alimentação mesmo durante 3 horas, tá, gente? Então não é uma obrigação. Se for possível, se você se sente bem, ok, se não, não tem problema. Então, vou usar o exemplo do semente, né? Lá no semente tem sempre um cafezinho, né, lá que a Alessandra faz um café que cheira, às vezes eu tô lá dentro de casa sentindo o cheiro e doido para tomar o cafezinho da Alessandra, nem sei se ela está aqui, mas ela faz um café maravilhoso, né. Então eu não posso tomar o cafezinho antes do passe? Não tem problema, né, é um cafezinho só, que não dá para a gente se debruçar. Se der para esperar para ser depois do trabalho de passe, melhor ainda, né, mas é um cuidado que a gente tem que ter, ok? Vícios, vamos falar dos vícios. É muito comum que busquemos justificativas para os vícios considerados sociais, mas mesmo esses devem ser evitados iniciando um dia antes e mantendo-se durante todo o dia do passe. Então, o que são os vícios considerados sociais, né? O principal deles é o fumo, né? As pessoas fumam, né? Se fosse fácil parar, as pessoas paravam. Não é fácil, é um vício, né? Mas o ideal é que a gente consiga, nas 24 horas, a gente abrir mão, né, desses vícios, sobretudo do cigarro, né? E aí a gente fala do álcool, que também é um vício social, né? Eu tomo todo dia uma cervejinha, uma tacinha de vinho. Nas 24 horas antes do passe, seria bom não fazer isso, né? Bira, eu não consigo ficar sem fumar por 24 horas. 8 horas não seria suficiente? Gente, é no limite das nossas forças. É no limite das nossas forças. O que a gente não recomenda é que, por exemplo,
4 horas antes você fume, porque isso fica impregnado, né? E que obviamente faça a higiene necessária para evitar o cheiro, né? Porque o cigarro ele tem um cheiro muito forte, mas assim, tudo tem os seus controles, os seus atenuantes, tá bom? Fumo, álcool e também os menos conhecidos como café e chocolate, né? Tem gente que é viciada em café e chocolate, a gente já falou da necessidade de controlar isso. Por que que isso é importante? Porque se algo é caracterizado como vício, é porque está em excesso. E só por isso já deve ser evitado, né? Todo vício é uma questão de excesso. Acho que alguém levantou a mão de novo, não estou conseguindo ver quem foi. Pessoal, pode abrir. Boa noite, Bira. É o Pois José é, Henrique. tudo bem, Joseli? Tranquilo. Não posso deixar passar essa dúvida. Claro. Na questão do vício, né? Mesmo que a gente faça, por exemplo, aquele que fuma ou bebe, mesmo que faça essa higiene, ele pode não instalar o cheiro em direção àquele que está recebendo o passe. Mas as suas energias, ele vai estar passando essas energias já um pouco contaminadas, não seria dessa forma? Eu estou Já com essa dúvida aí. a energia não vai estar pura, né? Porque por mais, vamos pegar um exemplo bem didático, né? Se você está acostumado a colocar café numa determinada vasilha e você usa essa vasilha para botar café, o tempo todo o café, por mais que você lave, coloque água limpa nessa jarra lavada, aquela jarra fica com gostinho de café, aquela água que você colocou lá fica com gostinho de café. Então sim, Joseli, ainda que a gente faça essa restrição de 24 horas, é claro que a energia que a gente está doando ali, ela não vai estar 100% pura, né? Ela vai estar sob controle, né? Porque a recomendação de 24 horas foi feita depois de alguns estudos e que, assim, não causa tanto dano aplicar o passe se você cumprir esse jejum de 24 horas. Mas o ideal seria que a gente realmente não, 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 não tivesse o vício em si, né? Mas a gente está num mundo que ainda não dá para a gente exigir uma mudança tão radical de comportamento quanto nós gostaríamos. Mas sim, José, você tem razão, tá bom? Pessoal que fuma aí, sobretudo o fumo, né? Que eu acho que o álcool ainda é mais controlável, e tudo, mas o fumo é um vício que dói na pessoa, né? Que ela quer parar e não consegue, faz assim, não precisa entrar em dizer, não vou dar passe porque eu fumo. Se você conseguir fazer essa abstinência de 24 horas, gente, é o início de parar de fumar. Porque até esse esforço que você está fazendo, você vai receber auxílio para isso, e daqui a pouco não vão ser 24 horas, vão ser 36, daqui a pouco você vai conseguir ficar 48 horas, e daqui a pouco passa. Né? A Jussara dá um depoimento muito legal, sempre que ela pode, em palestras ou em cursos, que ela era uma fumante, né, inveterada, e começar a trabalhar mediunicamente com passe, ela começou a se abster de fumar nos dias do passe, e com o tempo o trabalho foi complementando e aquela necessidade que ela tinha do fumo passou. Então, assim, não se sintam censurados por fumarem, tá? É algo que a gente precisa vencer, mas que se a gente conseguir fazer essas 24 horas de jejum já ajuda bastante, tá bom? Vamos falar de um item que parece bastante óbvio, né? Higiene e vestuário. Um banhozinho, se possível, deve ser sempre incluído como preparação para o passe. Né? Vamos lá, né, gente? Eu estou aqui, estou trabalhando, né? Eu estou aqui, por exemplo, nesse momento na Avenida Paulista no meu trabalho. Muitas vezes eu saio daqui direto e vou para o centro e às vezes preciso aplicar o passe. E assim como eu, várias pessoas que trabalham durante o dia e se dedicam à noite. Então não vai ser possível, né, mas que a gente consiga pelo menos passar um desodorantezinho, fazer um cheirinho, porque a gente vai estar na frente, e algo que não seja muito perfumado, a gente vai ver daqui a pouco, porque os odores desagradáveis ferem a sensibilidade de algumas pessoas, né, de algumas pessoas que estão recebendo. Imagina lá, você trabalhou na rua, suou muito, e o cheiro fica com a gente, né? E na hora que você vai aplicar o passe, o movimento em si já exala, né? Então, se for possível, o banho é ótimo. Se não for possível, que a gente consiga pelo menos dar uma aliviada aí com um desodorante ou algo parecido, tá? Então, uma outra questão envolvida no banho é que às vezes a gente esquece, né,
que o banho é água. A água ela é magnética, é o mineral mais importante do nosso planeta e o mais magnetizado. Quando a gente toma banho, é como se a gente estivesse pegando a água magnetizada, né, e colocando, né, ajudando na nossa limpeza dos centros de força. Então, um bom banho ajuda inclusive no preparo, tá bom? Sobre o vestuário, precisamos ter cuidado com os trajes ou com os adereços quando da aplicação do passe. Não é puritanismo ou código de censura. Por quê, gente? Não adianta, a gente vive num mundo material, né? A gente vive ainda num mundo de provas e expiações, de desejos. Agora, você imagina uma pessoa que está lutando contra os seus desejos, né? Que às vezes são muito grandes ainda, né? E uma passista ou um passista está ali com uma roupa, né, que exalta a beleza física ou instiga, né, as pessoas. Esse pobre desse rapaz, dessa moça que foi para receber o passe para melhorar, vai ficar ali desejando algo que ele gostaria de controlar, né? Então a gente precisa estar com uma vestimenta adequada, não precisa estar de terno e gravata, de vestido longo, não, mas vamos evitar os decotes muito profundos, as roupas muito justinhas, que chamem a atenção e que possam de alguma forma provocar, né, no outro o desejo, né? Lembra que a gente está tentando ajudar aquelas pessoas, e é isso que ele fala aqui, ó, roupas extravagantes, super decotadas, justas demais, além de dificultar a circulação, denotam características de exibicionismo. O bom senso nos ensina quando e onde devemos vestir o quê, inclusive a nível de modismos, né? Então, toma cuidado com roupa. Um outro ponto que chama atenção aqui, né? Braços cheios de joias e os dedos repletos de anéis. O uso exagerado provoca barulhos. Imagina você aplicando o passe com uma pulseira muito larga, batendo uma na outra, o barulho vai ficar um barulho de chocalho, né? Isso tira a concentração da pessoa. Então não tem relação, né, apenas com a questão do exibir-se, mas tem relação com o barulho que aquilo faz, né? Além de às vezes, impedir a movimentação das mãos do jeito certo, dos braços, dificultando a concentração por parte do paciente e às vezes dos outros passistas. Alguém levantou a mão, eu não sei quem, mas eu escutei o barulhinho. Pode falar. Oi, José Eli, pode falar. Sou eu. Na questão também estava falando do bom senso, da questão das vestimentas, a questão também ter despertar esse desejo. É que nós passistas não podemos esquecer jamais, talvez assim, ó, de que quando nós estamos administrando o passe, mas ali existem vários processos obsessivos que nós nem Exatamente. conhecemos. Então, o que esses espíritos vão usar? Qualquer atitude, qualquer trejeito, até essa pulseirinha fazendo barulho, eles já vão usar isso aí para distrair aquele que está recebendo o passe, pelo menos na minha percepção, É né? isso mesmo, José, é isso mesmo. Às vezes é o que falta para que o passe não seja efetivo, porque o outro vai estar tão preocupado no barulho. Nossa, que pulseira bonita que essa pessoa está usando, olha que relógio lindo, né? Olha que roupa, né? Isso chama a atenção, né? Um outro ponto importante, perfumes não são recomendados, por mais leves que eles sejam. Por quê, gente? Tem pessoas que têm alergia mesmo, que não conseguem com o menor cheiro, espirram, passam mal, sentem dor de cabeça. Nós somos enfermeiros atuando naquele momento, né? Então, evitar o perfume. Quando a gente for usar o desodorante, né, até por conta da recomendação anterior, que seja também algo muito leve, né? Normalmente o desodorante não exala tanto, mas o perfume pode causar. Imagina o outro que é alérgico, extremamente alérgico, vai lá para receber um passe e por conta do perfume sai pior do que entrou, né? Então, é só no momento ali, só naquelas horinhas do passe, então a gente pede realmente que tome bastante cuidado. Falando sobre gravidez e menstruação, né? Vamos falar aí das meninas. Ó. A gravidez exige da mulher doações relacionadas à sua gestação.
Logo, não é indicado sejam realizadas doações energéticas nesse período. O que isso significa? Se a mulher descobre que está grávida, deve se afastar do trabalho do passe. Mas eu dei passe porque eu não sabia que estava grávida. Gente, não vai matar ninguém. A gente não recomenda porque as energias dos seus centros de força, elas vão estar canalizadas para uma sobrecarga orgânica do seu corpo. Né, do corpo da mulher, e que vai prover também aquele feto que está se desenvolvendo. Então você precisa mais receber do que doar. Então no período da gravidez, a partir do momento que você descobre que está grávida, se afasta do trabalho no passe e troca de lugar, passa a receber o passe, tá? Mas gravidez não é doença. Nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de sobrecarga, né? Prepara, assim, é como uma mulher grávida ficar pegando peso o tempo todo, né? Não é adequado porque ela está ali numa condição diferente, né? A mulher menstruada não sofre restrições na aplicação do passe. Então, a mulher que está no ciclo menstrual pode aplicar o passe? Pode. Não tem nenhum problema com isso. Exceto se o seu ciclo menstrual gera algum tipo de reação ou desconforto. Tem mulheres que no ciclo menstrual sentem muita dor, sentem muito incômodo, e se é desse jeito, se você tem um ciclo menstrual que é complexo, não faz sentido você entrar num trabalho em que o seu centro de força já está ali tentando atuar para minimizar os teus impactos. Então não é um problema se você tem um ciclo menstrual tranquilo, né, se isso não te causa nenhum inconveniente, mantém o passe normalmente. Se gera algum tipo de reação de desconforto e algumas até necessidade de medicamento ou de repouso, obviamente, naquele ciclo, durante aqueles dias, você se afasta e depois volta normalmente, sem problema. Joseli, pode falar. A questão da maternidade, né? E nós sempre estamos envolvidos com a maternidade porque nós sempre estamos na volta com nossos colegas, nossos amigos, É aqueles que verdade. trabalham conosco, na nossa família. Então, a maternidade está sempre envolvida. E essa orientação me parece pertinente porque a gente fica imaginando o feto, né? Ali que está ali, no que ele Exposto, se né? nutre. No que ele se nutre? Ele se nutre das energias da própria mãe, né? Então Isso. a mãe tem que ter esse reservatório direto para ele, por isso que essa orientação eu acho ela bem razoável. É isso mesmo, José, perfeito. Mais alguém levantou a mão? Eu, Isolde, pode falar. É interessante essa questão aí da menstruação, porque a Bíblia, né, ela tem um texto que fala que a mulher que é menstruada, ela fica 7 dias impura, e quando ela tocar alguém, essa alguém será, Ficará estiver tão na carne, impuro, né? estará 7 dias da sua menstruação, e qualquer um que tocar será imundo até a tarde. Então, então, assim, tem coisas, né, que a gente sabe que na época que foi escrita a Bíblia, era que nem aquele telefone sem fio, né? Então, cada um entendia, interpretava muitas vezes de uma forma, né? Mas ali, provavelmente, está querendo falar da questão energética, né? Provavelmente. Ainda bem que Jesus veio e corrigiu isso, quando ele foi lá e corrigiu e curou a mulher lá, que é chamada de Sim, quem me hemorroíça, tocou, né? né? Mulher hemorrágica. É, E assim, e falava também na questão sexual, tal, mas aí sim, tudo é uma questão que envolve a questão da higiene, né? Não tem nada a ver. Mas eu exatamente. lembrei disso na hora que você pôs isso aí. Tudo tem uma Tudo tem lógica, né? eu digo assim, ó, as coisas às vezes ela pode não ter trazido o entendimento adequado, muitas vezes, mas tem uma profundidade ali, alguma coisa que está Tem, envolvendo aquilo ali. tem um fundamento, não é à toa. Muito bom. É. Obrigado, Isolde. Vamos falar de sexo, né? A gente já comentou em outras aulas, mas vamos lembrar aqui, ó, não é proibido fazer sexo antes do passe, mas não é recomendado. No sexo, a descarga energética é enorme. Vamos lá, gente. O ato sexual, ele sobretudo quando ele chega à sua completude, ele é uma descarga incrível
intensa de energia do centro de força genésico, que a gente aprendeu que é um centro de força de criação. Então, mas Bira, eu li aqui que o casal, quando estão fazendo sexo, há uma troca, então um não complementa o outro, não há uma perda de energia. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de descarga energética. Então há uma grande descarga no momento, sobretudo do orgasmo, mas a gente não pode esquecer que o sexo não é só isso. Né? O orgasmo é o ápice do sexo, mas ele por si só movimenta outros tipos de energia. Movimenta a fantasia, movimenta o desejo, movimenta todos os centros de força e no final a descarga é do genésico. Então não é proibido, mas não é recomendado. Porque o seu centro de força vai fazer uma descarga tão grande que depois ele vai levar um tempo para ele se reorganizar e voltar a estar em equilíbrio. Ele entra num processo acelerado, ele acelera todos os outros centros de força, mas o genético, o genésico, né, ele é como se eu tivesse ligado o ventilador, que é 110 no 220, ele gira muito rápido, produz uma descarga e depois ele leva um tempinho para se recompor, além de acelerar e de mudar a energia dos outros centros de força. De novo, não é porque o sexo é sujo, não tem a ver com mente aqui, embora a mente esteja envolvida. A gente está falando aqui de um ato físico que gera descargas físicas e por isso a gente recomenda que não faça. E a gente vai ver que tem outro tipo de recomendação de mesma intensidade de descarga física. Pode falar, Joseli. Nessa questão também não é só o genésico, né? Todos os outros centros de força estão ligados. E aí imaginamos o coronário, né? Enviando fluxo de sangue também, tem toda essa etapa aí. Sem contar a questão da fantasia, que gira o nosso centro de força frontal e o coronário de uma forma diferente, né? Então, é isso aí. A aplicação de passes após excitações ou relações sexuais tendem a diminuir a qualidade radiante dos fluidos e dificultar a produção de elementos mais sutis. Por quê? Porque houve uma descarga, né? Não existe incompatibilidade entre sexo e a prática do passe, desde que seja fundamentado na responsabilidade, no amor e no respeito pelos sentimentos e individualidade do parceiro. Né? Então, assim, eu tenho que ser abstêmio, né? Não vou fazer sexo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que 24 horas antes, o ideal é não fazer por conta da descarga elétrica, mas lembra daquela frase, né? Não devemos ter vergonha de falar ou de fazer aquilo que Deus não teve a vergonha de criar, né? Então faz parte do ciclo da nossa vida. Aqui, eu não sei se está mais para frente, eu não me lembro se eu já falei, mas de qualquer jeito, quando a gente está falando de descarga energética, eu vou dar um exemplo aqui, de pessoas que costumam fazer exercícios, né, ou academia, ou exercícios físicos, que nas 24 horas antes do passe, você não sobrecarrega. Então, imagina, você vai fazer lá um crossfit 24 horas antes. Seus centros de força estão lá desesperados produzindo energia, vai ter um descompasso com aquilo que vai dar. Então, tenta fazer, né, vamos imaginar que no Semente tem um passe lá aos sábados. Se você é um passista do sábado, tenta na sexta-feira e no sábado não fazer exercícios que sejam além do tradicional. Você vai ter de domingo a quinta-feira que pode fazer lá um spinning diferente, fazer um exercício mais pesadão, mas reserva os exercícios menos desgastantes para você fazer na sexta, ou no sábado, ou na segunda-feira, né, que para quem dá passe na terça. Por quê, gente? De novo, não tem a ver com a questão moral, é físico. Né? Se você está ali fazendo vai correr uma maratona. Pô, naquele dia que você correu a maratona, se você estava escalado para dar o passe, pede para não dar passe naquele dia, porque você vai se desgastar fisicamente. Eu vou virar uma laje sábado, de manhã e de tarde vou dar o passe. Não vai fazer isso. Você naquele dia não dá passe, você está cansado. Né? Você virou a noite no trabalho e no sábado precisa de descansar para estar harmonizado, para que o seu centro de força... Então, é físico, não é moral apenas, tá bom?
Agora vamos falar dos requisitos morais, né? Moral tem a ver com comportamento, com pensamento, né, com atitudes. A moral daquele que compõe um grupo de passista definirá o êxito ou fracasso do trabalho, né? Então, quanto mais moralizado, quanto melhor o nosso comportamento enquanto grupo, né, melhor vai ser a qualidade do passe. Não precisamos ser puros para o trabalho do passe. Né? Se fosse assim, Jesus não tinha escolhido 12 discípulos que erravam pra caramba, né? Então não precisa de ser puro. E aqui tem um trechinho do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Olha o que André Luiz traz: o missionário do auxílio magnético, que é o passista, na crosta, ou seja, encarnado, ou aqui em nossa esfera, desencarnado, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimento, purificado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, o que se quer aqui é o desejo de ser melhor. O ser melhor vai levar encarnações. Se a gente for esperar ser perfeito para começar a trabalhar no passe, nós vamos levar algumas encarnações para poder trabalhar no passe. Então não vamos esperar a perfeição, que a gente tenha esforço para domar as nossas tendências ruins. Um ponto que a gente precisa abordar aqui, dentro da didática, né, da pedagogia espírita, esse termo miasma, ele aparece muito. Mas o que é o miasma? Né? É o sentir a dor do outro. Então o passista dá o passe e fica um pouco contaminado com sensações que estão associadas muitas vezes àquela pessoa que recebeu o passe, ela nem te falou nada. Então uma pessoa, vou dar um exemplo qualquer aqui, uma pessoa que está passando por um problema no coração, né, e está fazendo tratamento, e está fazendo talvez até um passe de cura ou algo do tipo, ela pode, o passista no momento que está dando o passe, quando essa pessoa sair, ficar com incômodo, né, na região cardíaca ou algo do tipo. Isso a gente chama de miasma, que é um pequeno incômodo, um pequeno impacto que é causado pela sensação do outro. Então vamos dar uma olhada aqui. Há um bom número de passistas que após o serviço dos passes ficam descompensados e muitas vezes sentindo as dores, sentindo os problemas, então não só o físico, né, mas também o mental, ou as perturbações do paciente. Às vezes essa pessoa que veio receber o passe veio acompanhada de um obsessor, de um espírito que está ali perturbando, e às vezes o passista percebe, ou sente, fica com um certo incômodo relacionado àquele paciente. Quais são as possíveis causas desse miasma, desse incômodo? Retenção ou absorção fluídica originadas no paciente pela falta ou insuficiência dos dispersivos. A gente vai aprender que existe uma técnica chamada de passe dispersivo, que se a gente não aplicar da forma mais adequada, pode ser que a gente fique com uma pequena sobrecarga, uma retenção que pode nos causar algum mal-estar durante algum momento. Mas olha a recomendação. Nesse caso, é necessário que o passista receba passes dispersivos. O próprio nome dispersivo, a gente depois vai mergulhar nisso, né, mas é para dispersar, né, esse congestionamento, né, esse acúmulo fluídico, aplicados por outro passista para equilíbrio energético. Então vamos lá, vamos na prática aqui. O que a gente está falando? Se na hora de dar o passe, você terminou de dar o passe naquela pessoa, aquela pessoa saiu e você ficou com essa sensação, talvez você tenha que avisar o coordenador da sala do passe, dizer que você não está passando bem, o coordenador vai parar um pouquinho a entrada de novas pessoas e vai pedir para algum outro passista te aplicar um dispersivo para dar uma harmonizada, para te dar um equilíbrio. Isso faz parte do trabalho, tá? Outra causa desse miasma, talvez doação em excesso. O passista doa em excesso quando ainda não adquiriu o controle de suas emissões fluídicas. Pô, Bira, mas como é que eu vou saber se eu estou aplicando o passe em excesso? É da mesma forma que você sabe quando você come em excesso, quando você
faz exercícios em excesso, você começa a sentir bem antes do excesso acontecer. Se você está vendo que naquele dia, naquele passe, você está chegando já num pequeno cansaço, algo do tipo, você já sinaliza para o coordenador, olha, eu não vou conseguir continuar aplicando o passe, eu vou ficar aqui na sustentação, e porque cada um tem a sua condição física. Não adianta eu que sou sedentário tentar correr 2 quilômetros. Eu vou nos primeiros 200 metros botar os bofs para fora. Um outro que está mais preparado pode correr 4. Né? Isso, gente, é só o tempo que vai conseguir ajustar isso. Tá? Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso. Tá bom? Pode falar, Joseli. Aí também, né, nessa questão também nós podemos usar isso como um exercício da humildade, né? Sim. Reconhecer nossos limites não é fracasso, né? Não é fracasso. E isso é o contrário, né? É perfeito, Joseli, é isso aí, né? É até para você controlar, é perfeito o que você colocou, né? O teu orgulho, a tua vaidade de querer ser o super-homem, né? Tem horas que a gente tem que baixar a bola e falar assim, ó, chegou meu momento aqui. Pode falar, Isolde. Ô, Bira, para quem vai iniciar o passe, isso no começo pode acontecer por uma fase de adaptação e domínio, vamos dizer assim, e depois a pessoa conseguir se manter mais equilibrada? Pode acontecer, Isolde, mas é bem raro, tá? Normalmente, no começo, a assistência espiritual é bem intensa, né? Então, dificilmente vão deixar chegar numa situação dessa. Mas sim, acontece, tá? Principalmente no início, quando a gente não tem a dose certa. Aí, o que é importante? É você se entrosar com o time lá, né, com a equipe do passe, e sempre falar assim, olha, por hoje eu não consigo mais aplicar passe, eu prefiro ficar na sustentação. E às vezes não, né? Principalmente em casas muito grandes isso acontece, né? Tem uma casa que tem muita gente com pouco passista, ou uma reunião que enche muito e tem pouco passista, né? Numa situação dessa, levanta a mãozinha e fala assim, eu vou ter que parar aqui, vou ficar só na sustentação. É importante aí, volta ao ponto do José ali, né, de ter humildade e dizer, olha, por hoje eu encerro aqui, eu não consigo mais. É muito importante. A gente vai adquirindo até essa liberdade com a própria equipe, né? A gente vai ficando mais entrosado. Tá certo. Qual é a solução para esses casos? Novamente, o dispersivo, né? O dispersivo aplicado por outro passista. Uma outra possibilidade, uma outra possível causa, assimilação de partes do campo fluídico de alguma entidade que acompanha o paciente, né? Às vezes o passista envolve a sua energia com a energia de um espírito que está acompanhando aquele paciente. Lembrem-se sempre de uma coisa, né? Se um paciente, alguém que foi receber o passe, entrou e o obsessor dele, o espírito que está acompanhando ele, também entrou, é porque lá na frente da casa espírita, né, a guarda que está lá, os protetores que estão lá para evitar que desarmonias aconteçam, entenderam que aquele espírito está em condições de receber. Né? Nenhum espírito vai entrar numa casa espírita, num trabalho público, se ele não for ser atendido ou se não for permitido que isso aconteça. Então, pode acontecer sim, né, do passista perceber a presença, mas temos que ter a fé, e aí a gente lembra de Jesus, né, no momento em que Pedro foi convidado a caminhar até ele, e Pedro ficou com a fé fragilizada lá e começou a afundar, né? A gente precisa ter fé de que a espiritualidade está no comando, se é uma casa séria, se o trabalho é sério, se aquilo que está se fazendo em nome de Deus, para benefício do próximo, nós vamos ser suportados por isso. Então não nos preocupemos. E às vezes fica uma sensaçãozinha, você avisa o coordenador, ele vai mobilizar um passista para te dar um passe, isso vai passar. E se não passar, você precisa avisar, porque pode ser que você tenha uma mediunidade ostensiva que precisa até de uma educação, mas nunca vai acontecer de você entrar sem obsessor e sair com um. Né? Isso não vai acontecer.
né? Porque senão perde o sentido o trabalho que a gente está fazendo. O uso dos dispersivos pelo passista no paciente que está acompanhado minimiza ou elimina os efeitos, né? Os dispersivos, vocês estão vendo que ele é uma técnica, o passe dispersivo, que é usado sempre para socorro, né? Para ajudar em situações de necessidade. Se o paciente já tiver saído e a sensação do passista permanecer, é importante que o passista receba um passe, né? É normal. Pode falar, José. E se no meu grupo não tiver essa técnica de dispersivo, como é que a gente pode fazer? Vamos lá, né? Tem algumas casas que só fazem imposição de mãos, né? Nesse caso, a imposição de mãos vai funcionar como dispersivo, né? Não é a técnica mais eficiente, né? A gente vai entender o porquê depois, mas não, a espiritualidade vai dar um jeito para atender. O que não pode é deixar de ser atendido, né? Seja com passe de imposição de mãos ou com dispersivo em si, é preciso que haja um movimento para isso. Ah, mas a minha casa ela é extremamente diferente, aqui cada um por si, Deus por todos, sei lá, não tem assistência. Não se preocupem, porque a espiritualidade vai cuidar disso. É óbvio que as técnicas corretas, usadas do jeito correto, promovem uma eficiência melhor. Então, o ideal seria o dispersivo. Mas se a casa não pratica, nós vamos ser atendidos de outro jeito, né? Jamais um trabalho no bem pode fazer mal para quem quer que seja. Pode falar, Joseli. Porque nós temos que ter cuidado, às vezes, nós estamos estudando aqui, a gente está estudando e a gente vai replicar, né? Mas a gente tem que ter cuidado pela própria cultura da casa também. Isso aí tudo tem que ter um timer, tem que ter um bom senso também, né? Para a gente não causar nenhum distúrbio também na própria agremiação, né? É isso aí, gente. E as técnicas, elas existem várias delas, né? E a gente tem que se dobrar, né, as técnicas que são usadas naquela casa que a gente está frequentando, né? Aqui em São Paulo, eu fui em várias casas, eu acho que eu não fui em nenhuma casa que tivesse o passe de dispersão seguido da concentração, como a gente vai aprender aqui, né? Lá no Rio de Janeiro já é o contrário, a maioria das casas usa o perpendicular como sendo, né, o passe que você passa por todos os centros de força, e muito raro ter só a imposição de mãos. Então, são questões de técnicas, né? É igual a própria medicina, né? Cada cirurgião pode escolher uma técnica diferente, no final, o produto final é uma cirurgia que vai fazer bem ao paciente. Então, tem várias formas de fazer. Não? Aqui não pode chegar na minha casa lá, eu vou falar com os pacientes lá que eles estão fazendo tudo errado, porque eles não fazem o dispersivo. Não é isso. Cada casa tem uma técnica, uma forma de trabalho. A gente está falando aqui das técnicas que existem e das vantagens que cada uma delas tem. Muito bem lembrado, Joseli. Bom, parar de aplicar o passe. A gente também já falou sobre isso, mas eu vou relembrar aqui, né? A gente não deve parar de aplicar o passe de forma repentina. Porque, assim como o exercício físico condiciona o corpo, né? Então, quem faz academia e está acostumado a fazer isso, o seu corpo fica condicionado e se prepara para aquele tipo de exercício, né? Quando você para de repente, o seu corpo sente. A mesma coisa é com o passe, né? Os centros de força do passista, quando em ação magnética, entram em regime de produção e doação fluídica intensa. Então, assim, o seu corpo já se prepara para o momento do passe. Então, os seus centros de força já entram em aceleração, né? Para produção de energia, a fim de gerar as energias para o passe. Para deixar o trabalho do passe, o ideal é começar a quebrar o ritmo da produção, reduzir o número de aplicações e intensidade gradativamente quando houver previsibilidade. Então, se dá para você prever, ó, eu vou fazer uma viagem de um mês, daqui a você um mês antes já começa a diminuir o seu trabalho no passe até chegar a época, né? Se você vai fazer uma cirurgia, você se prepara para ir deixando o trabalho de passe, né? A gente pode dizer de uma forma didática, vai desmamando aos pouquinhos para deixar os seus centros de força irem se equilibrando e se organizando. Outra opção é deixar de ser passista durante aquele período e passar a ser paciente, né? Você troca de lugar, as suas energias vão ser aproveitadas, aquelas que forem
excedidas, né, pelo trabalho do passe. Mas às vezes você vai viajar e não vai ter um lugar para tomar passe, alguma coisa assim. Então, se for possível planejar, que a gente consiga fazer esse processo de forma gradativa. Bom, a gente vai entrar aqui num outro capítulo, né, falando sobre doação energética. A gente está percebendo que a gente está indo mais para a prática agora, né? Daqui para frente é o caminho aí mais para a prática. A gente falou aqui sobre várias questões que envolvem a prática. Agora a gente vai entrar nisso de uma forma mais intensa, né? Vamos falar sobre a doação energética. Bom, quando a gente fala de passe, né, que a gente está falando de doar energias, a gente vai ver que existem alguns tipos, né, de doação energética, alguns tipos de passe, né? Então, a primeira questão energética que a gente tem é a doação energética do próprio passista, do encarnado. Então, você, passista, aplicando o passe na outra pessoa, você tem energias que são suas, de encarnado, que você vai estar passando. Então, vamos ver aqui, ó. A doação das energias, nesse tipo, é originada apenas do passista. Os centros de força do passista entram em produção, provocando algumas sensações no corpo físico. Normalmente a pessoa sente alguma coisa, o coração dá uma aceleradinha, sente um borbulhar no estômago, às vezes uns arrepios, e a gente vai ver que tem algumas sensações, porque os seus centros de força estão numa produção diferenciada para poder atender aquele que está à sua frente. O centro de força gástrico é o primeiro a trabalhar. Né? Para quem não lembra, fica na região do estômago. Ele é o primeiro a gerar uma grande produção de energia, podendo gerar sensações no alto do estômago, sensação de movimento circulatório no alto do estômago, uma dor fina no estômago e na região, sentir como se o estômago estivesse estufado, avolumado e gases subindo pelo estômago, dando vontade de arrotar. Não necessariamente você vai sentir isso, né? Mas pode ser que isso aconteça, né? Isso é o centro de força fervilhando ali para doar energias. Arritmia cardíaca ou palpitação forte pode acontecer, né? Lembra, você está doando de si, né? Ardor na garganta com pigarros repentinos e insistentes. Gente, isso aqui são situações possíveis e que a gente deve vigiar, obviamente, né? A gente não está dizendo que 100% dos casos isso vai acontecer e nem que 100% dos casos essas coisas significam isso, tá? Sudorese, às vezes um suor inesperado, dores, às vezes na região do fígado ou no baço, né? Embaixo da costela esquerda, da última costela esquerda, dores sobre a região do fígado, sobre o baço, azia forte e ardida, às vezes é sinal de uma produção do próprio passista, ardor, às vezes nos olhos, muitas vezes chegando até a lacrimejar, saírem lágrimas, bocejos seguidos de uma repentina fadiga. Então, isso são possíveis sinais de que você está doando energias de si, né? E se isso daqui fica como uma constante, você tem que cuidar um pouco mais, avisar o coordenador do passe, até para que você, às vezes, pode estar exagerando na doação, né? Aquilo que a gente viu na anterior. Bom, então o primeiro tipo de energia que a gente pode doar é a nossa própria energia, né? É claro que num trabalho sério, num trabalho no bem, a própria espiritualidade vai fazer com que isso seja o menos impactante possível para você. Um outro tipo de energia é a energia do espírito, ou o que a gente chama de passe espiritual. O que é isso? É o desencarnado doando energias. A doação realizada através de um espírito desencarnado que diretamente atende o paciente. Mas ainda assim é necessária a presença do passista. Os espíritos atuam de maneira direta. Por que o passista é necessário? Porque a conexão na hora do passe é centro de força do encarnado com centro de força do outro encarnado. É necessário que existam dois encarnados para que essas energias possam circular. E aí o que o espírito desencarnado faz nesse tipo de doação? Ele acessa diretamente o centro de força e a partir dali as energias dele desencarnado vão canalizadas para o corpo daquele que está recebendo o passe. Tá? É uma técnica mais rara de ocorrer, né? Porque o passista tem que estar muito bem preparado
preparado para que o espírito possa usar ele de uma forma mecânica, né? Pensa o seguinte, nesse momento o passista está sendo um mero cano, né? Um tubo por onde as energias do espírito estão passando. Então o passista precisa estar muito preparado para que isso aconteça dessa forma. Pureza dos fluidos espirituais, maior penetrabilidade, a gente está falando de energias que estão vindo direto, né, do desencarnado. O passista pode sentir como se uma leve brisa tocasse o alto da cabeça. Por que o alto da cabeça? É o centro de força coronário, né, que é o mais utilizado nesse tipo de condução, né? Ele está conectando lá na saída principal, na entrada principal da caixa d'água, né? Vamos brincar assim, né? E o centro de força mais atuante. É qualificado pela natureza do fluido e não pelo envolvimento espiritual, dispensa a passividade. Então não há uma manifestação mediúnica aqui. Nós somos meros portadores, não há uma conexão mediúnica, não há ostensividade. E o mais comum, que é a doação energética mista, que significa que o espírito desencarnado, no momento do passe, vai doar energias para você que está encarnado, passista. Essas energias vão ser misturadas com as suas e você doa para o paciente, né? Essa é a técnica mais comum, né? Primeiro, porque a do encarnado para o outro encarnado, ela desgasta muito o passista, e o do espírito direto para o encarnado exige um preparo muito grande do passista. Então, essa mista aqui é a mais comum. Então, as sensações que a gente pode ter aqui são um misto, né, da técnica, né, da condição de doação do encarnado somente, que é a primeira, ou junto com a do espiritual. A diferença desse passe, desse para o passe espiritual é a quantidade de mistura energética do passista, né? É como se eu estivesse colocando um achocolatado no leite, né? Precisa do leite, precisa do chocolate e faz aquele caldo. Esse é o tipo de doação mais comum nas casas espíritas, né? Até aqui, pessoal, tudo bem? Posso seguir? Bira, Pode falar, meu amigo. se porventura eu ficar preocupado se meu passe é misto, se meu passe é individual, se é espiritual, se eu ficar preocupado, o que acontece na hora do passe? Olha, foi uma boa provocação até para poder trazer para o pessoal aí uma explicação, né? Não devemos nos preocupar com isso, né? Se a gente fica muito preocupado com isso, a gente acaba interferindo, né, no momento do passe. A gente está falando das possibilidades, né? De um modo geral, a gente percebe quando é um passe espiritual, né, que a gente fica mais ausente da doação, mas não importa, gente, não importa. Vamos sempre assumir que o passe é misto, porque vai ser bastante raro numa casa espírita que seja só do passista. Isso normalmente acontece em técnicas que não são aplicadas em casas espíritas, né? São técnicas mais direcionadas, mais diretas, ou o espiritual, que é mais raro. Então, não se preocupem com isso, tá? Então, vamos pensar que é sempre mista, só para a gente saber que existem as outras técnicas. Muito obrigado, José. Alguns cuidados que a gente tem que ter na doação energética, né, na hora do passe. Como qualquer doação individual, precisamos nos controlar para que não haja exagero na doação. Algumas sensações que a gente deve vigiar, que podem, não significa que são, mas que podem significar que está tendo um exagero na doação. Perda ou dificuldade em conciliar o sono, ou cair rapidamente em sono profundo, sem sensação de descanso ao acordar, normalmente nos dias que seguem ao passe. Você deu passe e naquele dia você não está conseguindo dormir, ou está dormindo de uma forma que não consegue descansar. Pode ser que você esteja exagerando a sua doação e vale a pena você avisar para a coordenação do passe que, de repente, você... Qual é uma técnica que a gente costuma usar? Né? A gente, para pessoas que nos relatam esse tipo de coisa, a gente costuma dizer no próximo trabalho, ó, você vai fazer o seguinte, é um sim ou não. Então, no primeiro grupo que entra, você dá o passe, no segundo grupo que entrar, você não dá o passe. No terceiro que entrar, você dá o passe, no quarto não dá. Vai intercalando, isso dá uma aliviada, e depois a gente vai verificando se
se foi adequado aquilo, e é um jeito de equilibrar. Uma outra sensação que pode ocorrer no caso de doação exagerada, né? Acordar com uma espécie de ressaca, né? Uma secura, um gosto amargo, uma sede muito insaciável, uma indisposição geral. Lógico, gente, a gente está falando aqui que essas sensações acontecem apenas depois de você aplicar o passe, né? Se ela é uma sensação contínua, tem que procurar um médico, porque isso pode ser um problema, né? Complicações gástricas, às vezes fica com prisão de ventre, ou com azia sempre depois do passe, ou com diarreia, ou vomita. Então, a gente precisa a coordenação do passe precisa saber disso, para tentar ver se fazendo essa intercalação, ou um sábado trabalha, no outro não, né, para ver. Perda de apetite ou fome incontrolável, dificuldade de raciocinar ou lapsos de memória, de novo, na sequência do passe, né, no dia seguinte ou nos 2 dias depois. Qualquer uma dessas sensações devem ser comunicadas à coordenação de trabalhos para que a gente possa pensar juntos, né, na melhor forma de resolver. Pode falar, meu amigo. José Eli. Outra possibilidade não seria também no próprio repouso físico, nós temos essa influência das entidades também, esse é o nosso envolvimento, né, no repousar também, Bira, também nessa perda de energia, também e aí a gente tá conectando com o passe, tá? A gente vai linkar, olha, eu me acordei hoje, dei passe ontem, eu me acordei hoje, estou dessa forma, tudo bem, aí a gente tem todo esse sinal de alerta, né? Mas se isso for frequente também, o sinal de alerta pode ficar bem mais vermelho, né? Bem mais... Pode ser uma obsessão, pode ser uma questão física mesmo. É importante vigiar mesmo isso aqui, tá, gente? É bem importante. Não é para dar medo a ninguém, tá, gente? Porque isso daqui é raro de acontecer. Mas se acontecer, a gente vai... Eu me lembro que no curso falaram sobre isso. Dá uma olhadinha no material, fala com o coordenador do passe da casa que você está trabalhando e pede orientação. Bom, a gente vai falar agora sobre os tipos de passe, né? É importante a gente conhecer, e o José ali trouxe aí uma preocupação, né? Cada casa vai usar uma técnica, cada casa usa um tipo de passe, e como a gente está se preparando para a aula prática, que deve ser na semana que vem, né? Eu vou avisar no grupo de WhatsApp, a gente vai aprender hoje, né, o que são esses tipos de passe, né? Um dos tipos de passe chama autopasse. O nome já está dizendo, é dar passe em si mesmo. É uma técnica que gera algumas polêmicas, né? Algumas discussões, né? O que é um autopasse? Uma oração, uma prece sentida, religiosa, santa, verdadeira e pura é um autopasse. Então, toda vez que você está fazendo uma oração, que você está pensando em si, né, em fortalecer a sua condição para alguma coisa, você está aplicando um autopasse, né? Aplicar o passe em si mesmo não tem mais efeito que a oração. Então, você não precisa ficar fazendo movimentos, né, como se você estivesse dando passe em você mesmo, né? O autopasse, ele é interno, ele não é externo. Então, no momento que a gente está em oração, isso já é um autopasse. Então, por que isso é importante? Porque tem algumas teorias, né, de que você tem que aplicar o passe em você, né, direcionando nos seus centros de força. Gente, está saindo de você, entrando em você mesmo. Então, está dentro de você, não há essa necessidade, tá bom? Esse é um tipo de passe. Um outro tipo de passe é o individual. O que é um passe individual? É quando um paciente de cada vez recebe o passe. Então, um paciente de cada vez, em cabines individuais ou em salas onde estarão presentes mais de um paciente. Tá? Então, o que é isso? Né? É um passista para um paciente, né? Em grupo ou isolado. No Semente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que a gente faz no Semente. A gente tem o passe em grupo. O que significa isso? O coordenador que está lá na frente do passe chama, às vezes, de 3 em 3 ou de 4 em 4, entram na salinha de passe, tem lá 3 passistas ou 4 passistas, um passista para cada paciente, mas entra em grupo, né? E tem, depois que acaba o passe de grupo, quem está em tratamento entra
individual na sala de passe, todos os passistas, se tem 3 lá, um vai aplicar o passe, os outros 2 vão dar um suporte, e aquele paciente recebe um passe individual. Os 2 são individuais, tanto o que entra em grupo quanto o que entra isolado. Mas é chamado de individual porque é um passista para um paciente. Tá? Essa é a característica do individual. Se está sozinho ou em grupo, não é disso que a gente está falando aqui. Tá bom? O passe coletivo é quando a equipe de passistas é pequena ou quando o tempo é insuficiente para atender individualmente, podemos utilizar o passe coletivo sem qualquer prejuízo aos beneficiados. Né? Eu fui fazer uma palestra uma vez numa casa espírita, em que lá eles aplicam passe coletivo. Né? Imagino que por conta de técnica. Então, o que acontece? É como você tem ali 30 pessoas na palestra, e terminou a palestra, 5 passistas, por exemplo, ficam à frente ou nas suas cadeiras e doam as suas energias de forma coletiva. Não tem uma cabine de passe, não tem um passista para cada paciente. Né? Os passistas doam as energias e pelo ambiente aquelas energias são recebidas. Tá? Então, é uma técnica, o passe vai ser eficiente do mesmo jeito, é muito comum usar isso quando não se tem tempo ou quando não se tem passistas suficientes. Pode falar, Joseli. E aí, nesse caso, não seria necessário avisar o público também, porque o público às vezes está acostumado com o prazo, e aí ele chega e às vezes não, tem muitos que não compreendem, né? Tem que avisar mesmo, Joseli, principalmente se a casa tem costuma trabalhar com passe individual e por uma ausência de passista, ou por uma necessidade qualquer, naquele dia vai aplicar o coletivo. Tem que avisar sim, até para que a pessoa entre no momento ali e entender, opa, eu estou recebendo um passe agora, né? Porque as pessoas se conectam de um jeito diferente. Pode falar, José, fica à vontade. Então, exemplo mesmo, agora no próximo sábado nós temos um evento internacional pela paz aqui, então também nós vamos fazer o passe coletivo por causa do tempo, então vai ser conectado, mas vai ser avisado o público para... Isso, e a quantidade de gente muito grande, né, não inviabiliza até o passe, né? Muito bem lembrado, José. Muito bom. Alguém mais levantou a mão, gente? Me perdoa que eu estou com dificuldade de ver aqui. Sueli, fala isso. Nós também aplicamos, né, o passe coletivo quando faz o passe à distância, né? Isso. Né? O passista está distante, é bem lembrado, né? A irradiação, é isso aí. É o passe coletivo, Durante a pandemia, o que a gente fez foi passe coletivo, né? Não tinha como dar o passe individual. Bem lembrado, E, pegando um gancho aí no que a Su trouxe, tem a questão do passe à distância. Ou também, um outro nome para o passe à distância é a irradiação. É quando o paciente não está no mesmo local físico do passista. Né? O paciente deve estar, e aí o que se recomenda? Que aquele que vai receber o passe saiba que naquele momento ele vai receber um passe. Né? Isso é importante, na pandemia isso ficou bem claro, né? A gente sempre preparava, foi ali que a gente começou a usar mais a técnica de radiação, a gente permaneceu mesmo depois da pandemia no Semente, tanto nas terças quanto nos sábados e também nas sextas, né? A gente termina a palestra e faz a irradiação, a gente conduz a pessoa a imaginar que está recebendo passe, a gente percorre os centros de força, mas o paciente que está do outro lado sabe, é importante ele saber, Bira, mas e se eu tiver levado o nome de uma pessoa que nem é espírito ou não frequenta, ela não vai receber o passe? Claro que vai, mas quando a pessoa está preparada para isso, ela vai receber com mais intensidade do que aquela que às vezes está jogando bola e recebendo passe ao mesmo tempo. Né? É disso que a gente está falando, é só uma questão mesmo de intensidade. Né? O paciente deve estar em sintonia no horário combinado, preferencialmente fazendo a leitura do Evangelho e uma oração. Isso é muito comum em passes de tratamento à distância, né? Passes de cura à distância. O passista precisa construir na sua mente, que dentro do dicionário espírita, né, e da ciência espírita, a gente chama de plasmar, que é pensar em algo, dar forma a esse algo, a imagem do paciente. Não é fácil, mas fácil quando se conhece o paciente. Então imagina, né, na pandemia isso aconteceu muito, né, a gente combinou
durante um tempo com os passistas do Sementes, olha, na hora que a gente estiver fazendo a irradiação, você imagina que aquelas pessoas estão recebendo passe. Pô, mas eu não sei quem está recebendo passe. Imagina uma figura humana, né? E você aplicando o passe. É só porque nós ainda precisamos de uma referência. Então imagina alguém, mesmo que você não veja o rosto, né? Vai na cabeça dela, vai na testa, vai, à medida que vai se lendo os nomes ou que você está ali doando as energias, imaginar que você está dando passe. Isso ajuda bastante. E aí aqui a gente lembra, né, de uma passagem de Jesus que está lá em João capítulo 4, versículos 49 e 50, que um oficial pediu a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Foi quando Jesus fez a cura do filho do oficial da guarda romana, né? Que ele foi lá e falou, ele não pediu para Jesus ir na casa dele curar o filho dele, né? Ele falou que Jesus, de onde ele estava, se ele quisesse, curava o filho dele. E Jesus deu esse passe à distância e curou o filho desse oficial, né? Então, é uma técnica bastante antiga. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, que ficou ainda o nome da Jussara aqui, do outro curso. Bom, vamos falar das técnicas, né? A gente falou aqui da doação energética, agora a gente vai falar das técnicas de passe e do que se pode usar durante o passe, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela água magnetizada, ou como algumas pessoas falam, né, a água fluidificada, né, que a água fluidificada é quase um pleonasmo. Oi? Bira, me parece que tu parou de compartilhar. Ah, foi? Então, peraí. Desculpa, deixa eu colocar de novo aqui, pessoal. Aí, devo ter apertado uma tecla qualquer aqui, peraí. Obrigado por avisar. Voltou? Voltou, né? Vamos lá. Tudo bem? Tá passando aí, né? Sim, tá sim. Então vamos lá. O que é a água magnetizada, né? A água magnetizada, mais conhecida como água fluidificada, né? Pois há incidência de fluidos magnéticos ou espirituais, né? Então é uma água, né? Os nossos irmãos católicos chamam de água benta, né? É uma água que foi, de alguma forma, pelo magnetismo de alguém, seja encarnado ou desencarnado, impregnado em suas moléculas algumas coisas, algumas energias que vão, de alguma forma, beneficiar o outro, né? A água magnetizada é complementar nos tratamentos. É muito comum na casa espírita você indicar como tratamento o evangelho no lar, a água, né, e o passe. Lá no Sementes, por exemplo, quando as pessoas chegam, tem uma caixa que fica no início da escada, tem até uma plaquinha, deixa aqui a sua garrafinha de água. Então, qualquer um pode levar uma garrafinha, e se não leva o nome lá na hora, tem uma caneta para você anotar o nome, deixa lá, vai assistir a palestra, na hora do passe, os passistas magnetizam aquela água que está ali, né, para depois ir para a sala de passe. Lá na sala de passe também tem uns copinhos, com a água ali, nos copinhos, isso também é comum nas casas espíritas. Antes de começar o passe, os passistas magnetizam aquela água e as pessoas tomam passe e, na sequência, recebem aquele copinho de água e ainda podem levar a sua garrafinha para casa. Ah, Bira, mas na casa que eu frequento não tem isso, né? Na casa que eu frequentava, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tinha a água assim. Aí algumas pessoas dizem, ah, não, mas aqui os espíritos magnetizam a caixa d'água, né? É óbvio que essa possibilidade existe, mas quando ela é direcionada, a garrafinha da Sueli, a garrafinha do Bira, né, a garrafinha da Fabiana, do Joseli, aquela propriedade daquela água vai ser diferente. Tem pessoas, inclusive, que relatam sabor diferente, em garrafas de água fechadas, lacradas, não água que você botou água numa garrafa que tinha um suco de limão e ela ficou com gosto de limão. Não, mas por quê? Há um tipo de magnetização, um tipo de mudança de característica na água para cada um. É claro que se o centro espírita que você frequenta não estimula o uso da água, ainda assim a água que está ali, que você está bebendo, ela vai ter
um magnetismo diferente, né? Assim como a água que sai da fonte, né? Se você for a Campos de Jordão, Águas de Lindóia, você vai beber águas de fontes diferentes, com sabores diferentes e carga energética diferente. Eu não estou vendo aqui, mas alguém levantou a mão. Acho que foi até mais de uma pessoa. Pode falar, gente. O Bira, o Carlos, Fala aí, Carlos. no Evangelho no Lar, né, eu tenho o costume de deixar sempre uma garrafa, né, quando eu faço o Evangelho, faz eu e minha esposa, e a gente, no final, eu faço tipo uma prece com as mãos, né, direcionadas à garrafa, né, e pedindo para a equipe espiritual, principalmente Dr. Bezerra de Menezes, que estiver aqui no Evangelho, alguma coisa, que possa magnetizar. Isso é legal ou não? Sem dúvida é. Tá? É até recomendado que no culto do Evangelho no Lar você deixe lá um copinho com água para cada um, né? Que naquele momento você marcou um encontro, né? O Evangelho no Lar é você marcar um encontro com a espiritualidade num dia, num horário específico, né? Então, sim, aquela água. E, inclusive, Carlos, tem que separar a aguinha do Fred, né? Os nossos bichinhos também podem precisam dessa água. Eu já separo, aí eu ponho no negócio de água dele. É isso aí. Domingo eu já fiz isso, já separei um pouquinho, jogo um pouquinho na do Fred. É isso aí. Perfeito, Carlos. Obrigado. Isolde? Inclusive, quando você fala da fluidificação da água lá das garrafinhas individuais, com certeza também aquele galão da água ali no final da escada. Com certeza. Tem uma magnetização conjunta ali. Tem. É como se colocasse ali uma medicação que todo mundo pudesse tomar. Né? Isso aí. E quando é individual... Energético, né, Isolde? E quando é individual é específico, muitas vezes, para cada pessoa, né? Porque eu já participei de evangelho onde se coloca uma jarra de água e no final todo mundo bebe um pouco. Mas aí. Quando eu acredito que quando é algo assim mais específico, uma doença mais específica, aí é interessante que seja individualizada, porque cada um toma um remédio diferente, né? É isso aí. Uns precisam de mais, outros de menos. É como se fosse um remédio de farmácia de manipulação ou genérica, né? Você vai tomar uma Neosaldina, uma Novalgina, é a mesma para todo mundo. Mas se você for fazer uma manipulação, vai ser a dose que você precisa, né? Exatamente. É isso aí. Bem lembrado. Olha só que informação importante. Para tratamento de dependente... Oi, Suzy. Tem mais dois aí, Camão. Então pode falar, gente. É que eu não estou enxergando aqui mesmo. Eu só vejo quando eu levanto e depois eu some para mim. Pode falar. Eu não sei se é a Fabiana. Fala aí, Fabi. Ô, Bira, para fluidificar a água, tem que ser um médium, um passista, existe o local. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a água acabou em casa, alguma coisa... Não, é claro, né, que dependendo do ambiente que você esteja, você vai estar com uma condição mais favorável ou não, mas em qualquer lugar você pode fazer isso, no seu trabalho, na sua casa, na hora do Evangelho no Lar, fazendo uma oração. É muito comum os católicos fazerem isso às 18 horas, fazendo uma Ave Maria, botando uma aguinha ali para receber, ou levar uma garrafinha e durante a missa mentalizar. Então, assim, qualquer lugar em que você se disponha a fazer uma oração e direcionar isso à água, ela vai ser magnetizada. É claro que em determinados lugares vai ser mais intenso do que outros. Então, obviamente, se você levar para uma igreja, que é um ambiente, né, específico de concentração de energias, você vai ter uma intensidade maior, num centro espírita ou algo assim. Mas, sim, em qualquer lugar, Fabi, em casa, ou seja onde for. E qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Basta ter a vontade, basta querer fazer o bem e fazer a oração, né? É claro que quando a gente está falando de alguém que está se preparando para isso, de novo, a intensidade vai ser maior, mas em qualquer lugar, qualquer pessoa, tá? Bira, até para auxiliar, né, nessa parte aí, porque essa questão da água magnetizada não é mais, digamos, somente fé, né? A própria ciência já comprova. Tem estudos aí que comprovam
conforme o sentimento da pessoa a cristalização, é o efeito que dá, a mudança que dá na água. Tá? Mas outra questão ali do complemento, e nós temos no livro Nosso Lar também a questão de André Luiz, quando vem à casa dele e magnetiza a água ali para o próprio companheiro da esposa dele, né? Aí já Bem mostrando lembrado, também. José, eu tinha esquecido disso. Bem lembrado. É verdade. O filme até retrata isso, né? Bem lembrado, José. Obrigado aí pela dica. Muito bom. Posso falar só uma coisinha? Pode, claro, à vontade, Carlos. Só em cima disso que o José falou também, tem estudos também que não só água, tá? Que as pessoas que cuidam de plantas, né, energeticamente também tem esse sentimento também, né? Coisa que você vai estar cuidando daquela planta, com aquela fé, com aquela harmonia, com aquele amor, nossa, te traz também uma troca de energia isso. É isso, né, Bira? Porque as plantas têm uma energia também da natureza, que vem da terra, vem do ar, vem da água da chuva, ela forma essa energia. E essa contato, ela começa a ter essas energias. Estou certo ou estou errado? Está completamente certo. Existem algumas plantas que elas têm até como digamos, entre aspas aí, né? A missão delas é absorver energias do ambiente e jogar na terra. Alguns tipos de samambaia são extremamente importantes para esse processo, né, de absorver energias do ambiente, né, fazer uma, entre aspas, digestão magnética e aterrar, né, jogar para a terra, e aí a gente vê, né, e aí a gente encontra, gente, explicação para aquilo que não é apenas ritual, né? Quando a gente vê alguns irmãos nossos que usam, por exemplo, espada de São Jorge, arruda, isso tem fundamento, né? Isso está ligado às questões magnéticas que determinadas plantas têm, de mais sensíveis ou de mais potentes, de fazer transformações, e a água não é diferente. Então, quando alguns irmãos nossos de outras crenças falam, tem que tomar um banho de mar, tem que tomar um banho de cachoeira, tem toda uma verdade espiritual por trás disso, né? O magnetismo do mar, o magnetismo de uma água corrente em grande volume, que é o que a gente vê em cachoeira, está tudo envolvido nisso, né? A gente não pode esquecer que toda a água do nosso planeta é magnetizada. O que a gente faz no passe é concentrar, né? Fazer a concentração. Fala, Isolde. Eu vou um pouquinho mais adiante. A gente pode também fazer na nossa comida. Ah, com certeza. A gente pode, inclusive, fazer na nossa medicação, para diminuir os efeitos colaterais. A gente faz isso no Reiki, tá? Isolde, é legal isso, porque no atendimento fraterno que a gente faz no Sementes, em alguns casos a gente pede a pessoas que estão tomando remédios, principalmente remédios que são, né, mais focados em distúrbios sérios, que, se possível, as pessoas, quando forem receber o passe, quando forem na palestra, levarem o remédio. Não para a gente benzer o remédio, não, é porque ali naquele envolvimento daquela harmonia, se for possível, aquilo que nos faz mais mal vai ser diminuído, o que faz mais bem potencializado. E a gente, inclusive, recomenda que tome o remédio com a água magnetizada. Exatamente. Né? Então, é perfeito isso. Su, acho que é a Su, né, que levantou a mão. Sueli, pode falar, Su. Também tem o caso quando as águas estão terminando, né, Bira, para acrescentar. Bem lembrado, Su. Bem lembrado. Vou falar sobre isso. A gente recomenda, né, sobretudo nas garrafinhas, quando elas passem, né, elas fiquem, sei lá, 1/4 do seu volume de água, né, que você complemente com água filtrada, porque você mantém a carga energética. Claro que vai dissipar um pouco, mas você mantém até chegar no próximo sábado, no próximo terça, no próximo dia que você vai poder ir ao centro, né, e levar. A gente também recomenda que a água não seja gelada. Por quê, gente? Porque é ritual. Não é isso. A água gelada tem uma composição diferente, ela fica mais concentrada. Então, gelada, ela não vai absorver tanto quanto no seu estado natural, que as suas moléculas vão estar, vamos lá, de um jeito só didático, tá, gente? Me perdoem os químicos e os professores de ciência, né? A água na temperatura ambiente, ela está relaxada.
ela recebe. Gelada, ela está, né, apertadinha, então a capacidade... então a água gelada não é magnetizada? Só que ela não vai ser aproveitada na sua plenitude. E nem a água quente, né, porque as suas moléculas estão mais distantes. Pode falar, Carlos. Agora que você falou essas coisas, me surge uma dúvida. Eu gosto muito, eu tomo muita água com gás. Água com gás tem como magnetizar ou não? Tem, só não vai ser tão efetivo, porque aquele processo dela, né, de efervescência, repele um pouco do magnetismo, mas toda a água... Coca-Cola, posso magnetizar Coca-Cola? Pode, não vai ser efetivo porque tem química, mas ela é composta de líquido que na sua base é água. Então, assim, a água natural e sem ser com gás é a mais indicada. Por quê? Porque a situação molecular da água em sua condição natural é mais propícia ao magnetismo, é só por isso, tá? Mas qualquer líquido pode ser processado, até os alimentos, como a própria Isolde trouxe aqui. Tá bom? Bom, aqui a gente vai falar do tipo de magnetização da água. Pode ser espiritual, né? Os espíritos fluidificarão nossa água durante orações. Olha aqui, ó, a Fabi falou estudos evangélicos, o Carlos falou do evangelho no lar, na cabeceira das camas ou nas câmaras de passe, né? É a espiritualidade atuando diretamente. E assim, vocês percebem que é igual passe, né? Energia só espiritual, ou misto ou do encarnado. Impondo as mãos sobre o recipiente que contém água, deixamos fluir nossas energias através da prece. Então, lá no Sementes, por exemplo, tanto naquelas garrafinhas que ficam ali na subida da escada, quanto nos copinhos que ficam na sala de passe, os passistas, né, fazem imposição das mãos e magnetizam a água. Ali, naquele momento, a energia dos espíritos, junto com a do passista, faz essa magnetização. Tá bom? Aqui agora a gente vai falar sobre sensações, né, no momento do passe, mas como já deu o nosso horário, eu vou parar aqui na água magnetizada, tá bom? A gente tem aí pessoas de fusos horários bem complexos, então a gente tem que fazer o respeito. Então, vamos lá, gente, semana que vem a gente vai ter a primeira aula prática, eu vou combinar com vocês no WhatsApp. Não se preocupe, o pessoal que está distante, vou filmar. Normalmente a gente bota 2 câmeras para poder mostrar a técnica de um jeito bem tranquilo. A gente vai combinar no grupo do WhatsApp, quem for presencial no Sementes, quem vai poder ir na quinta, vai ser às 20 horas, ou no sábado às 15 horas. Vai ser a mesma aula, tanto na quinta quanto no sábado. É só para poder atender as pessoas que têm agenda complicada por causa de trabalho, estudo. Então a gente vai fazer a mesma aula na quinta, a mesma aula no sábado. Sábado às 15 horas e quinta às 20 horas. Tá? Mas a gente combina no WhatsApp. Não vou poder nem nesse sábado, nem na quinta, só vou poder ir no outro. Não tem problema, a gente vai conversar. Tá bom? A gente vai trocando figurinhas lá no WhatsApp. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos anjos da guarda, nós agradecemos pelo momento que tivemos de tanta troca de informação. Obrigado, Senhor, por permitir que a gente esteja nesse momento com tanta informação à disposição e que a gente possa usar isso em benefício daqueles que precisam mais e que sejamos sempre ferramentas úteis, ferramentas adequadas ao trabalho no bem, para o projeto divino que cada um de nós tem. E assim, pedindo a Deus que nos proteja e que durante o nosso sono físico a gente consiga descansar o corpo e proteger a nossa alma. Em nome de Deus, nós encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado, tá? Bom, com vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tira, olha aqui o Fred, olha o Fred. Ai, que delícia! Que delícia! Deixa eu ver aqui na câmera. Ai, não vi. Ai, que lindo, que lindo. Bem-vindo, Fred, família. Muito bom. Lindo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Olha lá, Fred, ali. Fred, vai lá.